belíssimos, maravilhosos estudantes da rede, porque vocês sabem, vocês são perfeitos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento lindo, belíssimo, maravilhoso. E hoje, num momento meio diferente. Primeiro que eu tô sentada, segundo que eu tô sentada atrás de uma mesa, o que já é um milagre para as nossas aulas. Mas tenho motivos. Mas antes de dar a cerejinha do bolo, o trunfo do rolê, o que a gente vai fazer? Olhar quem somos nós e onde estamos. Então, vai aparecer aí na tela para vocês. Nosso aprofundamento é o hashtag Quem Divide Multiplica. Nosso, meu Deus do céu, componente curricular, conhecimento humano e a sua aplicabilidade. Estamos na atividade de número 4, essa é a aula de desenvolvimento 1. E olha esse nome, de frente com Fabi. O que é sustentabilidade? Só que vai ser uma aula diferente. Por quê? Porque vocês estão acostumados a me ouvir falando durante 30 minutos. Sinto muito. Mas hoje trouxe convidadas. Trouxe convidada e é uma convidada maravilhosa, porque ao meu lado hoje está Denise Saboia, que é, como é mesmo? A diretora da Deloitte Brasil de ESG. Seja muito bem-vinda, Denise Saboia. Muito obrigada, professora Fabi. A zoeira existe porque somos primos, entendeu? Somos primos. E aí eu falei, mano, eu tenho minha prima em casa. Não em casa, que a gente não mora junta, né? Mas assim, tem minha prima em casa. E assim, minha prima é pouca coisa, já foi jurada do Prêmio Eco, entendeu? Já trabalhou com sustentabilidade em diversas empresas, foi quase pioneira da sustentabilidade no Brasil. Eu falei, por que não falar, tá fazendo nada na sexta-feira? Então estamos aqui, né, dona D? Pois é, Fabi. Eu quero falar desse tema que eu adoro. Então, pra Vamos ver se a gente consegue contaminar todo mundo, né? Imagina, isso aqui vai ser uma loucura. Coloquei aí pra vocês, e coloquei florzinha porque eu sei que você gosta. Aê! Então, a Denise, coloquei o Rodrigues entre aspas, por quê? Porque minha tia briga se a gente não usa o Rodrigues. Mas ela é conhecida como Denise Saboia, diretora da Deloitte Brasil em Finanças Sustentáveis e ESG. Né? Então, é responsável pelas soluções de ESG. Primeiro, o que é ESG? ESG é do inglês, Environmental Social Governance, mas a gente pode usar em português também, aqui não é muito usual. ASG, Ambiental, Social e Governança. Chique, tá, queridas? A gente trabalha aqui poliglotas, tá? E aí, ela é responsável pelas soluções de ESG e finanças sustentáveis na área de Financial Advisory, o inglês tá ótimo hoje. Com foco em ESG Value Due Diligence. Eu não consigo, daí hoje Value Due Diligence. Obrigada. Mercado de créditos de carbono, né? Então, encontramos alguém aqui para falar para vocês sobre a emissão de carbono. E investimento no impacto. Ela também é diretora executiva de sustentabilidade da Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Tem mais de 25 anos aí de experiência na área de consultoria e auditoria. Sabia, essa parte você podia ter pulado, né? Denuncia a idade. Tudo bem. Ela tem, assim, poucos anos, gente. Começou ontem nas empresas, tá? E trabalhou também em outros países com os projetos de sustentabilidade. Também tem experiência na implementação aí dos indicadores de desempenho nas dimensões de ESG. Né? Então, os relatórios de sustentabilidade e tudo mais, também com inventários de gases de efeito estufa, que a gente falou já, que é importante, a gente falou do efeito estufa. E também, né, contadora aí começada em finanças e engenharia ambiental, eu tava nesses percursos aí. Pois é. Aliás, eu precisei da professora Fabi para engenharia ambiental numas aulas de química. Eu confesso. Estamos aí, né, sociólogos da química, e é sobre isso. Mas primeiro, Dê, o que acontece? Também tem outra questão. Eu não trouxe só a minha prima, porque ela é incrível, né, como eu falei. Você foi jurada do Prêmio Eco, você foi jurada de outros projetos, não foi? Fui, eu já fiz várias premiações em sustentabilidade, mas premiações ligadas aos projetos das empresas linkados à sustentabilidade. Tava na ONU há um tempo atrás. Conte-me mais sobre essa... Pois é, gente, eu fui levar a atuação do Brasil no mercado de carbono na reunião da ONU em setembro, lá em Nova York. E foi incrível, né? Porque a gente conseguir mostrar a nossa Amazônia, todo mundo fica... não pode falar, né? Mas é embabacado, né? Todo mundo fica assim, o mundo inteiro ficou alucinado
com a nossa Amazônia e o potencial de geração de créditos de carbono, que a gente vai falar mais tarde. Guarda isso aqui, chique. guarda essa caixinha. Mas também tem uma coisa que eu vou confessar a vocês, que eu sempre falo para vocês que o conhecimento não se constrói sozinho. E tudo que eu aprendi sobre sustentabilidade, o que é sustentabilidade, meio ambiente, eu aprendi com ela. Eu falei, por que eu não trago minha própria professora? Fala, ideia de gênio, eu sou gênio. E aí, eu trouxe ela muito melhor do que eu para explicar o que diabos é essa sustentabilidade. Porque todo mundo acha que é só meio ambiente. Pois é, Fabi, sustentabilidade é o perfeito equilíbrio do econômico, social e ambiental. Na verdade, se não tiver viabilidade econômica, se a gente não tiver grana, a gente não faz nada. Não faz nenhum projeto social, nenhum projeto ambiental. Então tem que ter equilíbrio, né? E para isso veio a sustentabilidade, para mostrar que todos os projetos, eles precisam ter impacto positivo, tanto no social quanto no ambiental. E aí, por que eu falo isso? Não adianta a gente falar, nós vamos construir uma planta eólica aqui, maravilhosa, tal, e aí a gente vai destruir a floresta para construir essa planta eólica. Cadê o impacto positivo? Tem um pouquinho, porque é uma energia limpa, mas vai ter um impacto negativo muito grande. Então, a sustentabilidade é o equilíbrio dessas três forças. Então, assim, quando a gente... E isso é uma coisa que eu tenho falado para eles, né? Que, assim, muitas vezes a gente acha que o ambiental está desassociado do social, que está desassociado do econômico. Mas o ponto é que essas três coisas não funcionam sozinhas. De jeito Porque, nenhum. se você for pensar, os impactos ambientais, eles são impactos sociais também. Principalmente porque os maiores problemas ambientais que a gente tem são antrópicos. Exatamente, Fabi. E os efeitos disso são sociais. Por exemplo, desertificação de várias áreas que fazem as pessoas terem que sair das suas casas, né? Tem tantos outros processos que fazem com que as pessoas tenham que migrar, por exemplo. Ou mesmo, quando você pensa em qualquer projeto que tenha um cunho ambiental, mas tem ali tem uma comunidade que vive, por exemplo, da piscicultura. Que é cultivo de peixe, tá? Só para deixar claro aqui. E aí, de fato, você vai mexer naquela comunidade se você impactar aquele recurso hídrico. Fala, isso é lago. Isso é água. Se você impactar, você vai mexer naquela comunidade que não vai mais poder viver daquilo. Então, é importante que qualquer projeto, que a gente pense realmente nesses impactos e a gente consiga falar, ok, essa comunidade não vai mais poder viver da piscicultura. O que é, gente? Todo mundo já sabe, né? Não vai mais poder viver da piscicultura, sim, mas vai poder viver de uma agricultura orgânica. Então, a gente capacita a comunidade. Por isso que é importante pensar no todo. Não dá para pensar em cada caixinha separada. É importante o profissional de sustentabilidade. E, gente, isso aqui é profissão do hoje e é profissão do futuro. Se a gente fala de uma profissão do futuro, é realmente todas aquelas profissões ligadas à sustentabilidade, porque não existe um profissional só numa área de sustentabilidade. Uma área de sustentabilidade precisa de um sociólogo pensando no S. Precisa de um engenheiro ambiental, uma pessoa formada em gestão ambiental, tem outras carreiras, né, químico, ambiental, pensando no E. Precisa de um economista pensando no E, na modelagem, porque se não captar recursos para fazer os projetos, também não acontece. Né, também. Exatamente. Então, não é um profissional, uma área de sustentabilidade, ela precisa ser transversal em toda a empresa, né? E ela precisa ser composta desses profissionais de diversas carreiras. Então, hoje, se a gente for pensar, né, na área de atuação de pessoas que trabalham com a sustentabilidade, porque assim, um adendo para vocês, né, mas mesmo não trabalhando, não significa que a gente não tenha responsabilidade ambiental, por exemplo. Obviamente, por eu ser sociólogo, o mínimo que se exige é responsabilidade social, né? Senão você nem ganha o diploma no fim do curso. Mas o ponto não quer dizer que a gente também não tenha a nossa parcela. Mas, por exemplo, eu sou uma socióloga que a minha especialidade não é ambiental. Tipo, meu foco não é, por exemplo, coisas que você trabalha, que eu vou pedir pra você explicar depois. Vou pedir pra você explicar.
Eu tenho outro foco, por exemplo, eu sou socióloga com foco em educação, porque eu sou professora, enfim. Então, não é necessariamente para trabalhar com sustentabilidade você precisa ser engenheiro ambiental, por exemplo. Não. É importante realmente trazer vários profissionais juntos para essa área de sustentabilidade, porque não dá para você ter uma especialização em sustentabilidade que é super amplo. Você não consegue especializar nas 3 coisas, no econômico, no social, no ambiental, e o ESG, ele incorporou o G de governança. Então, a gente não consegue olhar para todos esses campos, a gente precisa realmente de todos esses especialistas. Quais normalmente, por exemplo, que no seu caso você trabalha vinculado a empresas, obviamente, né, você já trabalhou também com Estado e prefeituras, né? Mas quais normalmente são os profissionais assim que trabalham mais diretamente com isso? Olha, normalmente quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade, a gente começa pelo topo da organização. Porque, sinceramente, se o presidente, se o CEO não estiver junto, não comprar a causa, nada acontece. Não adianta partir de baixo, né, dos colaboradores, porque se a alta administração não tiver não comprar ideia, o que acontece? Acontecem projetinhos pequenos e que às vezes são até divulgados e não passa de um greenwashing, um social washing. O inglês está bombando, né? Nossa, ela tá arrasando. E aí? Não, mas é importante, porque a gente já falou em aulas de sociologia, não necessariamente desse componente, sobre, por exemplo, green money and pink money, que são as empresas que se aproveitam de causas sociais, movimentos sociais para vender. Então, o pink money é associado à causa LGBTQIA+, e o green money é a sustentabilidade. Então, tipo, gente, o produto é vegano. Só que ele, por exemplo, é de uma corporação, de um conglomerado de empresas que fazem teste em animais, que, enfim, não são veganos, mas ela tem uma linha, né, no fundo da fábrica, num porão, que é sustentável. E aí ela faz essa lavagem de fazer isso. Então, o green money e o pink money é quando a gente está falando que essa capa vem para vender. Quando a gente fala de greenwashing, pode ser pinkwashing, enfim, ou social washing, a gente está falando sobre você não necessariamente vender o produto, mas você dá uma cara de que aquilo está fazendo uma mega diferença e você não fez nada, entendeu? Tipo, eu mudei meu celular de lugar e falei, isso mudou, porque agora a produtora tem que dar um passo a menos para pegar meu celular. E às vezes é aquilo que eu comentei, né? Ele vai construir uma planta eólica, só que ele vai acabar com o meio ambiente daquela área. Isso é um greenwashing, ele só comunica a planta eólica, legal, energia limpa, tal. E o que ele está fazendo? Às vezes ele está destruindo um corredor de biodiversidade. Sabe o que é isso? Conte-me mais! Yes! Às vezes ele vai colocar a planta no meio de um corredor e ele impede os animais, por exemplo, a fauna, de ter acesso a um lago onde eles bebem água. Então não pode, a gente precisa prever essas plantas de qualquer empresa, tal, numa trajetória que você permita esses corredores de biodiversidade. É super importante. E se isso vai acontecer e não tem outro jeito, aí você precisa construir um desvio. Você precisa reflorestar uma área para que, de qualquer forma, a fauna tenha o seu curso. Eu lembrei de eu não sei se você viu isso, provavelmente você deve ter visto, que teve em algum país, eu acho que foi na Europa, mas pode ter sido nos Estados Unidos, que tinha uma passagem de animais e eles precisavam construir uma avenida, tipo uma rodovia, não era tipo uma rua. E aí eles fizeram uma ponte por cima, uma ponte vegetal, para que os animais conseguissem passar por cima da rodovia e não tivessem que morrer atropelados, obviamente. E aí eles fizeram esse desvio porque precisava da rodovia. É exatamente isso, Fabi. Seu exemplo foi perfeito. É exatamente isso. Se não tem um jeito de deslocar, então a gente precisa construir aquele corredor. A gente não pode impedir a passagem. E aí, quando a gente pensa nesse processo da sustentabilidade e tudo mais, eu acho que a impressão que a gente tem, eu falo a gente porque quando a gente assiste a TV, porque todo mundo aqui assiste a TV às vezes, né? A gente tá lá no Instagram, tá no Facebook,
Parece que a sustentabilidade ela é muito mais algo meio abstrato, meio no discurso, né? Parece que quando a gente fala sobre questão ambiental, a gente está sempre falando sobre algo ideológico. Mas é muito pelo contrário, ele é algo muito concreto, assim, em relação até próprias leis e movimentos, que parece que é só a gente falando, salvem as árvores, o Greenpeace abraçando baleia, e aí você fala, é só gente fazendo protesto na rua. Mas existem leis, existem regulamentações, não existem? Muito, muito, Fabi. Se eu tiver uma próxima oportunidade, eu vou trazer o nosso conjunto de leis. A gente tem uma bíblia só de leis ambientais. Mano, é gigantesca, É gigantesca. A minha tá cheia de post-it, vocês vão ver que coisa ridícula. É belíssimo. Mas a gente tem muitas leis. Claro que no Brasil a gente precisa de fiscalização dessas leis, mas cada vez mais, e ultimamente a gente tem tido muitos avanços, né? O Código Florestal, que é a principal, ela é de 2012. Agora, esse ano... É recente, né? É recente. E se a gente pensar em lei, é recente. Mas esse ano a gente já teve outros avanços. A gente teve o decreto 11.075 de maio desse ano, que é um decreto de criação do mercado de carbono no Brasil. E aí faz o link com a ONU. Gênio! Foi isso Gênio. que eu fui falar na ONU, porque Gênio. a gente está pensando realmente no mercado de carbono, porque a gente tem um potencial enorme de produção de créditos de carbono. E aí eu vou falar porque é muito relevante, Fabi. Não, o que é o crédito de carbono, É né? muito legal, é muito relevante. É super importante a gente conseguir sequestrar e parar de emitir gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global. Porque senão a humanidade vai deixar de existir. E, gente, a Terra vai continuar. Só a humanidade que vai ser disseminada. Mas a Terra continua. Se a gente pensar que a vida na Terra começou de amebas que respiravam CO2 e oxigênio era uma poluição, né? Então, a vida vai continuar, ela vai se refazer de uma outra forma, mas a gente vai exterminar a humanidade. Então, o que nós queremos, nós que trabalhamos com sustentabilidade, é isso, é trabalhar com projetos que sequestrem CO2, que deixem de emitir CO2 e também provocando, tem que valer mais a pena manter a floresta em pé do que vender madeira ilegal. É esse que é o fato. Financeiramente, aí vem de novo a sustentabilidade. Financeiramente tem que valer a pena, porque se for só para os ambientalistas falarem, gente, eu falo há 25 anos, não adianta. O interesse econômico ele acaba superando, porque eu estava falando com eles, não com vocês no caso, né? Estava falando com os estudantes do outro aprofundamento, porque a gente estava falando sobre solo, né? E uma coisa que eu estava conversando com eles sobre solo é que, assim, a gente é muito imediatista. Obviamente, a gente vive muito pouco. A gente vive, sei lá, hoje a gente está vivendo bem uns 100 anos. Mas isso pro tempo da Terra, tipo, é nada, mas nada. E a gente não entende que o problema quando a gente fala sobre emissão de carbono é que, cara, eu não vou, com certeza, eu garanto pra vocês, até eu morrer vai ter água. Até eu morrer vai ter água, até eu morrer a Amazônia vai estar lá. Eu não sei se tacarem fogo em tudo em 2 dias, mas assim, eu vou estar aqui, a Amazônia vai estar lá, eu vou ter animais. Claro, eu não estou dizendo que os processos de extinção não vão continuar acontecendo, mas assim, eu com certeza estarei aqui. E as coisas vão estar como elas estão hoje. Né? Bem falado. Só que assim, o problema é daqui 100 anos, é daqui 200, é daqui 1 milênio. E o financeiro é muito isso. Quando a gente pensa pelo lado financeiro, é porque o lado financeiro é o agora, filho, é o cash na mão. Mas quando a gente tá falando de coisas ambientais, é aquela famosa frase clichê, que eu nem sei quem falou isso, que que o homem que chegou ao seu estágio máximo é aquele que planta uma árvore que ele nunca vai deitar... Como é? Que nunca vai deitar à sombra? Que é meio que isso, né? Isso que é o homem plantar uma árvore mesmo sabendo que ele nunca vai deitar à sombra dela. Só que o dinheiro não, né? Isso. E sustentabilidade é isso, é a gente pensar nas gerações futuras. A gente não está pensando só na nossa.
Você definiu muito bem. E por isso que é sustentabilidade, tem que ser sustentável. Todo esse impacto positivo, ele tem que perdurar, né? E em relação a essas leis, por exemplo, existem leis que obrigam empresas ou o Estado que eu diga, só para esclarecer, não é necessariamente o Estado de São Paulo, é o Estado enquanto governo, enquanto instituição Estado, né? Aqui ou em outros lugares do mundo que, por exemplo, obriguem a ter a questão de sustentabilidade, tipo, seja obrigatório, não opcional. Muito, Fabi, muito. No Brasil, a gente teve vários avanços, a gente tem muitas leis, como eu mencionei, em todo o tripé da sustentabilidade, mas infelizmente falta fiscalização. Mas a Europa, por exemplo, está muito avançada. Europa, sim, obriga, então, em todos os sentidos, se a gente falar de carbono, todas as empresas têm metas de redução de carbono, e eles são fiscalizados e são multados. Nos Estados Unidos também. E no Brasil está caminhando para isso. Mas esse a gente decreto tem obrigatoriedade já ou ainda não? Na Europa, sim. Não, aqui no Brasil. Não, né? No Brasil a gente está avançando. Então esse decreto, esse último decreto desse ano, ele veio para isso. Ele veio para falar, ok, setores, os setores que mais poluem, então mineração, agronegócio, oil and gas, né, gasolina, petróleo, tal. Esses setores que mais poluem, eles falaram, setores, vocês precisam determinar quais são as suas metas. A nossa meta Brasil, ela já está quase perdida, porque pelo Acordo de Paris que a gente assinou em 2015, a gente assumiu que a gente ia diminuir 37% das emissões de gases de efeito estufa. A gente chegou lá, tá se achando também, gente, né? a gente tem acho que 2 anos só, 2023, 2024, porque ninguém fez o seu trabalho. E aí só saiu agora, em 2022, esse decreto falando, setores, agora vocês precisam colocar quais são as metas que vocês vão contribuir para o Brasil atingir essa meta maior de 37%. E aí os setores, eles deram 6 meses, que venceram agora em novembro. Obviamente, os setores não se organizaram e não conseguiram estabelecer as suas metas. Foi prorrogado por mais 6 meses. Depois de mais 6 meses, né? Vai dar em maio, vai dar no seu aniversário, Fabi. Arrasou. Vai dar em maio, aí vai ser top-down, né? Aí o governo vai ter que falar, ok, você não estabeleceu, então a sua meta é essa. Setor, você vai contribuir com isso e isso aqui é lei, né? Então, no Brasil está engatinhando, mas isso já aconteceu na Europa, por exemplo. Sim, sim. Né? Eu acho, uma coisa que eu vi, por exemplo, em vídeo do YouTube, que tem uns blogueiros que eu assisto, que eles moram nos Estados Unidos. Gente, vídeo de Halloween, eu super recomendo. E aí, por exemplo, lá eles já têm até ações que chegam na população. Porque eu lembro deles falando que eles, lá nos Estados Unidos, eles têm um costume diferente do nosso, que é de comprar garrafinha de água, tipo, pack de garrafinha pequena. Não é igual a gente, tipo, compra galão e tal. Eles compram aquelas mini garrafinhas. E aí eles falaram que quando você compra, você tem que pagar a taxa de reciclagem dessas garrafas. Que, por exemplo, lá você é obrigado a fazer a separação do lixo. Tem um lixo que é para orgânicos, um que é para lixo... Plásticos, tem que dividir todos. O ideal é que a gente consiga dividir todos, porque facilita. Se a gente dividir entre plásticos, metais, você já facilita o setor que vai fazer a reciclagem. Mas, no mínimo, você tem que dividir entre orgânicos e recicláveis. Esse é o mínimo para toda a casa. E para alguns países isso, por exemplo, já é legislação. Já, exatamente. Muito avançado na Europa e Estados Unidos, alguns estados já avançaram. Canadá, avançado. Austrália, avançado. Nova Zelândia, avançado. E assim, tem 2 coisas que eu queria te perguntar, que eu não posso esquecer. Que a primeira nesse assunto é, você acha que o que atrapalha países como o Brasil e outros países em desenvolvimento de
atingirem essa meta, é só o fator que eles não têm dinheiro em caixa? Ou você acha que existem outras coisas, como por exemplo, muitos países ainda são explorados por outros países? Tem um discurso lá da primeira-ministra da Itália, né, falando com o Macron, que ela até comentou sobre isso. Então, quais são, por exemplo, outras coisas que você vê que a gente fala, mano, por que na Europa e nos Estados Unidos tá lá e a gente que é onde, pô, tá a maioria das florestas, tá a maioria dos recursos, a gente tá patinando, só que a gente tem tudo e eles não têm nada. Assim, não é que não tem nada, né, gente? Mas assim, vocês entenderam. A sua pergunta foi muito legal, Fabi. Eu sou um gênio. Mas a gente tem, assim, muito ainda a avançar nesse tema. O que acontece? O Brasil, a gente escuta muito de outros investidores estrangeiros, principalmente, que eles não têm confiança em investir aqui. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor. Não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, por exemplo, se a gente vai falar de um projeto de créditos de carbono na Amazônia. Aí os nossos cartórios todos são descentralizados. Então, o município A tem um cartório, o município B tem outro cartório. Uma pessoa vai lá e registra que tem uma fazenda que pega os dois municípios. Ele registrou no cartório A. O outro registra no cartório B que ele tem uma fazenda que pega também os dois municípios. Pronto, grilou. Então, enquanto a gente não tiver todos esses cartórios interligados, digitalizados, essas coisas acontecem e o investidor estrangeiro tem medo de investir num projeto aqui. Então, isso não é coisa recente, não, mas é algo que precisa mudar. Para o Brasil ter toda a confiança lá de fora, a gente tem que avançar muito e a gente tem que avançar nos nossos controles. Então, a gente, enquanto consultores, a gente ajuda, eu trabalho com finanças sustentáveis, então a gente ajuda a captar recursos para bons projetos. E o que a gente ouve? Gente, mas não tem bons projetos. Não é que não tem bons projetos, é que tem projetos em áreas que são duvidáveis, aí tem projetos que não estão super bem estruturados e que eles conseguem realmente enxergar que vão ter um retorno. Então, é isso. Não está faltando dinheiro, porque tem muito investidor estrangeiro que quer investir. Esse mês a Noruega também falou que ia voltar os investimentos isso. Aqui. E fora isso, tem também no próprio Brasil, né? Se a gente falar de BNDES tem algumas linhas de financiamento que são super boas do ponto de vista de taxas de juros, tal, que valem a pena. Mas eles falam claramente, a gente não acha projeto. Então, de novo, o G do ESG, que é a governança, é fundamental. É importante que a gente tenha toda essa papelada. Cara, às vezes tem que voltar até a capitania hereditária, para ir vendo quem vendeu para quem. Isso leva muito tempo. Leva muito tempo. Então, talvez um dos problemas seja a burocracia mesmo, né? Tipo, em vários setores. Não excluindo que, obviamente, ainda existem países que são explorados por outros e que, assim, o país, vamos dizer assim, a metrópole, que não é mais, mas assim, a metrópole tá lá, arrasando. Nossa, o carbono tá em dia, a gente tá aqui em sustentabilidade, um beijo para vocês. Só que tá explorando outros países. Por exemplo, que eu falo bastante para eles, por exemplo, de Gana. Que Gana é o país que mais recebe lixo eletrônico do mundo, que não é deles. É verdade. E eles estão sofrendo muito problema com, esqueci o nome, a poluição por metais pesados. Sim. Que está inutilizando o solo de um país que está recebendo um lixo que ele não consome, que não é dele. É verdade. Né? E aí, para finalizar, que a gente tem um minutinho, eu queria só que você desse um panorama geral de o que normalmente uma auditoria, por exemplo, de sustentabilidade, olha numa empresa. O que é visto? Claro, isso varia de área para área, tá? Tipo, se é uma empresa, uma metalúrgica, se é a Itaipu, enfim. Bem lembrado. Primeiro, é super importante, a gente chama, eu vou falar o termo técnico, mas eu vou explicar. A gente chama de materialidade, que nada mais é do que aquilo que é relevante para cada setor.
Então, se a gente fala de uma mineração, a gente está falando de alguns impactos ambientais que são super relevantes. Mas a gente falar de um banco, os impactos sociais são muito mais relevantes. É importante que ele esteja em municípios que não são atendidos por outros bancos, né? Então, quando a gente fala de auditoria de sustentabilidade, auditoria ESG, a gente olha para aquilo que é material para aquele setor e aí sim a gente procura documentos verdadeiros, documentos existentes que suportem a divulgação daquelas informações. E aí, tanto dos processos, por exemplo, de trabalho análogo à escravidão, que é social, tanto de questão de desmatamento, emissão de carbono, tudo isso tem que estar no relatório. Tudo isso está. Diversidade, fala, não, a gente tem uma política de diversidade. Aí a gente chega lá, olha como que são os colaboradores e a gente enxerga que não tem diversidade alguma, né? Sim. Nem racial, nem LGBTQIA+, nem 50+, porque eu já estou nessa... Dentro da Deloitte eu faço parte desses 50+. Então, não tem diversidade. E, gente, sustentabilidade, só para a gente fechar, Fabi, sustentabilidade, ela é importante, não é para ser bonzinho. É porque ela é importante para qualquer organização, para qualquer governo. Ela é importante exatamente para dar a sustentabilidade, a perenidade daquela organização. Então, trabalhar com diversidade é importante por quê? A gente é diverso. E porque tem diferentes pontos de vista. Sim. Se todo mundo tiver o mesmo ponto de vista, fica uma solução a gente é muito prima. ruim. A gente é prima. A gente só pode aproximar que a gente é prima, tá tudo bem. Então, enfim, temos muito ainda para conversar. A próxima aula vai ser, a gente vai continuar falando com a D. Arrasamos. E a gente se vê então. Acabou? Essa acabou, mas tem mais uma. Em paz. Então, um beijo para vocês. Não esqueça de avaliar a aula e também de dar uma olhada no nosso canal de educação antirracista. Estamos lá também. Um beijo, um queijo e até a próxima aula.